Foi para infiltração, recuou, arremessou de 2 com segurança. Aldrey dominou, tentou a finta, arremessou, Aldrey marcou. Ícaro Parisotto, gaúcho de Santa Cruz do Sul, foi de certa forma incentivado à prática do basquete desde pequeno. Passou pelas categorias de base da seleção brasileira e em 2009 foi concluir o ensino médio nos Estados Unidos, uma experiência importante para o armador. Quando ela ficou pronta, eu devia ter uns 7 ou 8 anos, por aí. E aí o pai colocou duas goleiras ali, com uma tabela em cima. E aí no meio da quadra ele colocou duas coisas para botar uma rede de vôlei ali. E não sei porquê, se foi por escolha ou não, para minha irmã era a rede de vôlei, para o meu irmão mais novo, o Murilo, era a goleira de futebol, e para mim era as tabelas de basquete. Nessa época o Ícaro estava nascendo, era criança. Eu só lembro de ter a quadra, eu não lembro dessa época aí de não ter. Porque a gente tem 8 anos de diferença, né? Tem 8 anos de diferença, então pensa. Ícaro é de 92, eu sei que foi mais ou menos ali por 94, porque a gente se mudou pra cá, sabe, aquele negócio até de sair do aluguel, né? Quando deu pra morar, já veio, não tava tudo pronto. Então, aí as coisas foram indo, aí eu era o cara do basquete. E realmente eu gostei disso, aí o Ícaro foi crescendo aí, foi vendo ali a gente bater bola. A gente jogava ali, tinha uma época que também a gente tinha o Guga, né? E aí o que a gente fazia? A gente pegava a rede de vôlei e virava. E aí jogava tênis aqui. Então a gente jogou tênis também, futebol. Ali também serviu para esse circuito de taco também, né? Taco. Todo mundo vinha aqui jogar taco. Tinha um circuito de bicicleta também que passava dentro das goleiras e tinha uma rampa, enfim, tinha um monte de coisa. A gente assim, ó, a gente foi abençoado com isso, né? Porque tu tem ali era também a garagem do caminhão do pai também, né? Deixava o caminhão ali, mas a gente ter isso à nossa disposição, a gente já gostava de esporte e ter ainda um incentivo de onde praticar. Com 12 anos eu comecei a treinar de verdade, sabe? Até então eu batia bola, eu ia nos treinos, mas quando eu era mirim, né? Eu comecei agora, eu vou levar isso a sério. E aí eu vinha da escola, primeiro eu ia pro Corinthians, ficava 1h30 treinando lá, aí eu voltava pra cá, ficava 1h30 treinando aqui, dava uma descansadinha, treinava mais meia hora, aí eu ia pro treino. Então eu ter esse espaço aqui pra mim, eu ter virado jogador, tanto que eu consegui me preparar, né, foi demais. Eu tinha isso, cara. Eu descia as escadas e tinha uma quadra, então o que eu treinava já era demais. Foi um pouco diferente, assim, tipo, eu via o Aldrey e o Murilo treinando, então eu sempre tinha muita facilidade porque eu comecei muito cedo. Então ali, com 9, 10 anos eu jogava estadual com quem tinha 13, então era 3, 4 anos mais velho. Aí quando chegou na minha idade, com 12, por exemplo, a gente foi campeão e eu treinava forte, mas treinava na hora do treino, eu não fazia nada mais. Com 13 a mesma coisa, eu treinava 2, 3 categorias, aí quando chegou no 14 a gente perdeu. Aí o estadual, né, a gente já tinha jogado uns 100 e poucos jogos, nunca tinha perdido no nosso time, na nossa cidade, nos 92. Aí eu falei, então acho que eu tenho que começar a treinar. E aí eu, me encarnei, comecei a treinar igual ele treinava. E aí a gente também nunca mais perdeu também. Ícaro, quando eu vim aqui com os meus amigos aí do basquete, né, a partir lá dos 11 anos até eu sair daqui, daí 16, a gente vinha jogar. E aí o Ícaro mesmo novinho, aí ele já jogava com a gente, porque ele metia muita bola, né? Os guri brincavam que falavam, o ar é desse tamanho, a bola é desse, e ele não consegue nem pegar a bola, ele consegue meter bola. Então aí ele já estava ali no meio da gente jogando e treinando junto com a gente. Não é que eu treinava, é que eu não treinava. Ficava muito tempo. Eu ficava muito tempo brincando, jogando, mas não é que agora eu tenho que fazer 500 arremessos. Com 14 para 15, que foi quando a gente perdeu os primeiros jogos, agora eu tenho que fazer isso. E aí foi quando virou a chave, assim, pra mim. E aí eu vi, dá pra ser profissional mesmo. Foi aí. Eu saio daqui com 16 anos e vou pro Rio de Janeiro, vou pro Vasco. Lá ainda eu tava entre categoria de base e adulto e profissional, e naquele limbo, né? A gente não sabe se vai virar jogador ou não. E aí eu fui indo, Vasco da Gama, São José dos Campos, Universo Ajax. Depois eu voltei para cá também, em algum momento, até que eu acabou me firmando como profissional. Mas é uma trajetória também, muita dedicação, treinamento, né? Incertezas e perseverança, muito.
muito. Eu com 15 anos eu jogava no Cestinha, e aí comecei a pegar a seleção gaúcha brasileira, e aí o meu irmão começou a jogar no NBB, o Murilo já tinha jogado em São Paulo, tido seleção, e eu queria não necessariamente ser profissional, claro que o resultado final seria isso, mas eu queria ir para os Estados Unidos, esse era meu objetivo. Aí então com 15 eu saí de Santa Cruz, fui para Lajeado, e aí eu jogava lá 2, 3 categorias, e o adulto onde eu joguei o NBB1, então hoje... Que a gente jogou juntos. Quem jogou juntos. A gente jogou o NBB1, a gente jogou juntos. Então eu fiquei 1 ano e meio ali, daí depois eu fui para os Estados Unidos, joguei lá 2 anos, voltei para São Paulo, São José dos Campos, Uberlândia, a gente jogou junto de novo. Enfim, essa foi a trajetória, resumidamente. Quando eu parei de jogar, o Ícaro parou antes que eu. E ele já estava no mercado imobiliário já há um bom tempo. E eu parei de jogar em 2018. E ele, hoje em dia eu falo que foi de propósito, brincando, né? Que ele foi me buscar no aeroporto, né? Depois do meu último jogo de NBB, ele foi me buscar e todo empolgado no carro, falando: mercado imobiliário, isso e aquilo. Até que ele falou: vamos abrir um imobiliário. Eu falei: vamos abrir um imobiliário. Na hora certa, no tempo certo, né? A gente tinha toda uma transição de pós-carreira de atleta, tinha também outra empresa que eu tenho com a minha esposa de imóveis também, que eu tinha que deixar tudo alinhado também, e as coisas têm que ter o tempo certo, então por isso que a gente conseguiu amadurecer bem, né, Ícaro? Fazer tudo do jeito que a gente queria fazer, porque não foi algo do dia pra noite que a gente realizou. Exato, né, e claro, a gente conversava, mas nada sério, né, tanto 2018, 19, 20, a gente tinha uma ideia, mas não tinha sentado para realmente planejar. Ali em 2021, 2022, foi quando realmente a gente sentou e o que vamos fazer? Vamos fazer, o modelo tradicional, vamos fazer do nosso jeito, como a gente gostaria que a empresa realmente funcionasse. Foi que a gente começou a planilhar, fazer um modelo de negócio diferente, enfim. E aí demorou bastante, mas a gente conseguiu sair com algo aí diferente que a gente acredita que é o melhor modelo, né? Pelo menos atualmente. Cara, eu sempre tive uma certa facilidade com vendas, né? Quando eu saía com meu pai, eu era pequeno e queria dar dica para ele como vender, pensa, imagina, já era mala naquela época. Então eu jogava basquete, né? E aí eu tive muitas lesões. Então, cara, no fundo da cabeça eu sempre tinha um plano B, porque eu tive, hoje são 7 cirurgias, aí basicamente eu tentei bastante voltar a jogar, consegui uma época, e aí depois tive mais algumas lesões, então eu já tinha alguma coisa, o que eu vou fazer depois? Então, diferente de quem talvez, se eu nunca tivesse tido uma lesão, eu não pensaria tão cedo o que eu vou fazer depois. Tinha isso em mente, vou ir para as vendas, aí eu entrei, tive uma empresa que eu abri de papel de parede, fui para São Paulo estudar, vendia, instalava, enfim, era uma confusão, foi só para perder tempo mesmo, mas aprendi bastante. E aí depois eu comecei a vender implemento rodoviário com a Rodolírio do Samuel lá. E aí era uma venda de produto valor mais caro, que era caminhão, carreta. Então eu vi que eu conseguia, mesmo muito novo, com 20 anos, 21, vender algo de 200, 300, 400, 500 mil. Até que um dia eu fui jogar basquete. E aí o César, hoje que é meu compadre, que trabalhava na Tayumi na época, eu perguntei para ele, o que tu tá fazendo? Ele falou, sou corretor. E ele falou, por que tu não faz? Tu tá trabalhando com venda? Eu, cara, e como é que é? Dá pra ganhar um bom dinheiro? Daí ele me falou, mais ou menos, como era. Eu, então tá, posso ir lá amanhã conversar. E aí começou. Foi assim, eu entrei no mercado imobiliário porque eu fui jogar basquete. Basicamente foi isso aí. Obrigado, basquete, né? Isso aí. No fim das contas, foi isso. E aí eu segui no mercado, e aí eu mesmo novo e sozinho, né? Meu irmão via que eu estava indo bem, as coisas estavam acontecendo, e a gente começou a conversar sobre o mercado. E aí, claro que surge uma ideia, claro que no começo é só uma ideia, né? Depois que as coisas começam a maturar, né? Basicamente é isso aí. Era uma ideia que a gente teve, mas vira e mexe a gente voltava e começava a falar como seria, como não seria, né? Então a gente já ia amadurecendo, mas foi ali, depois de 2020, né, que a gente sentou e, cara, fez um plano de negócio, fez algo mais sério, mas a gente sempre vinha falando, né? Quando a gente, nunca foi, será que a gente vai fazer? Não, só era quando. A gente sabia, nós sabíamos que a gente iria ter esse negócio juntos. Não sei se está para dizer que a gente já atingiu, até porque a gente quer ir muito mais longe, né? Mas a gente já começou do jeito certo, eu acho que muito por causa de planejamento. A gente não começou, pensou no negócio e já abriu logo a imobiliária. Não, foi tudo muito bem pensado, muito bem planejado, estruturado para que a gente fizesse os treinamentos.
com a gente se preparar, né, para esse momento e a gente preparar o nosso time, a nossa equipe. Não tem como a gente prestar um serviço de excelência se a gente não está preparado. E isso a gente traz muito do esporte, né, Ícaro? Sim. Tanto que a gente se prepara para cada jogo, para cada campeonato, no dia a dia. Não tem, todo dia tu tem que treinar para jogar lá no final de semana, às vezes daqui a 2 semanas que é o mesmo, mas tu não pode negligenciar aquele dia, aquele treinamento. Então isso eu acho que é o que vem nos trazendo esse sucesso. Esse planejamento, assim, principalmente usar o tempo que precisa para realmente planejar um negócio. A gente sabe que às vezes não tem receita para o sucesso, mas tem receita para o fracasso, que é não planejar e não fazer o que tem que ser feito previamente para ter uma estrada a percorrer. Então, a gente sabendo disso, né, e tendo nossas experiências no esporte, nos próprios negócios, a gente queria realmente se preparar. É algo que a gente não queria só se preparar previamente, a gente entende que é uma estrada que a gente vai estar se desenvolvendo, a nossa equipe sempre, também. E o nosso modelo de negócio ele tem que ser direcionado ao sucesso, ou seja, que as pessoas realmente possam crescer. Por que então a gente diria que o negócio tende a dar certo? Porque a gente fez o negócio não para nós, para mim e para o Audrey, é para nós todos. Sim, a gente quer ganhar, ser bem sucedido financeiramente, ter sucesso, mas todo mundo que vai estar com a gente, que vai vir conosco, vai crescer, se acreditar e o negócio crescer como um todo. E realmente isso não é da boca para fora, dentro do planejamento, tudo que foi pensado por trás leva para isso. Então, além isso aí, né? dos valores que a gente tem que a gente traz da nossa família, né, que é de pensar no outro, a gente crescer juntos, né? A gente é fruto do esporte coletivo também. A gente nunca ganhou nenhum jogo sozinho, não tem como. São 40 minutos, você não vai fazer todas as cestas, você não vai marcar todo mundo. Então a gente tem convicção de que a gente precisa de um time, né, um time bem treinado, qualificado e que acredite nos mesmos propósitos, que tenha as mesmas ambições e os mesmos objetivos. Se a gente estando alinhados, aí sim, aí ninguém segura, né? E nós como líderes, o nosso trabalho é realmente dar toda essa infraestrutura, esse suporte para que todos possam se desenvolver e não chegar ao nosso nível como líder, ultrapassar nós, porque se todo mundo crescer, a gente sabe que o nosso time como todo vai ficar melhor e consequentemente a empresa vai estar bem, né? E esse é o tipo de ambiente que a gente quer um ambiente de crescimento, é isso que a gente busca. Logicamente que os nossos pais, né, o nosso meio, né, faz da gente o que a gente é hoje, nos influencia diretamente, e o nosso pai, o nosso tio, a gente vê a história deles, da onde eles vieram, tudo que eles conquistaram e com muito trabalho, cara, a gente é fruto disso, né, Ícaro? A gente é fruto disso, tanto aqui na imobiliária quanto a gente no esporte. A gente não teria sucesso também no esporte se a gente não tivesse vindo da onde a gente veio, né? Se não tivesse aprendido com eles o que a gente aprendeu, certamente, certeza. A questão a gente fala muito hoje aqui que o esporte, né, principalmente de alto rendimento, ele é muito parecido com a empresa e tu ter sucesso na vida, né? Então, né, tanto meu tio quanto meu pai, cara, eles vieram do nada, né? Eles tinham ali caráter, trabalhavam muito, estudaram quanto conseguiram para poder, né, dar o melhor, o máximo que eles podiam para a família deles. E a gente, quando foi para o esporte, foi isso, né? Então, isso que fez com que a gente tivesse a chance de virar profissional. Isso aí. E depois de ser profissional, a gente sabia que quando a gente viesse para o mercado corporativo, né, agora como imobiliário, enfim, a gente teria que ter o mesmo empenho no modelo, né, de negócio da imobiliária, para que os negócios acontecessem. Então, sem sombra de dúvidas, foi uma inspiração. Né? E a gente, assim, o pai, a gente ia trabalhar com ele. Né? A gente ia descarregar a melancia com ele, nos acordava de madrugada para ir carregar a melancia, para descarregar a melancia. Então é algo que era como ele trabalhava muito também, era o tempo também que a gente passava junto com ele, né? E nos ensinou o valor do trabalho, a gente via de onde ele conquistava as coisas, né? Então é por isso, a gente não só o via fazendo, como a gente também estava ali na lida do dia a dia. Então foi muito legal, isso aí a gente lembra com muito carinho, né? A gente se divertia em cima do caminhão descarregando melancia, essa é a verdade. Meu pai, o senhor Lindo, meu tio, o tio Egídio, são dois dois sábios, né? E assim, a gente aprende muito com eles
todos os dias e a gente aprendeu durante a vida toda. Falando de temperamento, eles parecem que eles têm a capacidade de parar e analisar tudo antes de tomar qualquer ação, sabe? E parece que eles sempre tomam a decisão certa, né? O pai foi, mesmo viajando bastante, né, Ícaro? O pai sempre foi um pai muito participativo. A gente não sentia falta dele, esse tipo de coisa, porque quando ele estava com a gente, ela sempre foi muito intenso. Foi um baita de um exemplo, que eu tento ser para os meus filhos também. Então, tanto meu pai quanto o tio Egídio são dois exemplos. Um ponto disso que a Vanessa comenta comigo, assim, a minha esposa, no caso, né? Como tu é calmo em várias situações, né? E aí isso é muito exemplo do que vem de casa. A gente conviveu também com meu pai, obviamente, com meu tio, né? Porque como a Audrey falou, cara, acontece alguma coisa, cara, não sai já tendo uma ação. Cara, tá, peraí. O que aconteceu? Analisa. Se eu tomar essa ação, isso pode acontecer. Se eu tomar isso vai acontecer. Eu tenho algo a ganhar ou a perder tomando essa ação. Eu acho que eles nunca pararam e falaram assim, não, vocês têm que fazer isso. Mas o dia a dia deles, tu entendia, tu só conectava os pontos que era isso. E aí quando tu traz basicamente pro mundo dos negócios, às vezes a gente fala aqui, né? Cara, o que tu vai ganhar fazendo isso? Cara, meio que parece que é incrível, né? Como aprende, né? E ao mesmo tempo, o senso de justiça que eles têm, que eles nos passaram, é muito grande. De tu ser justo mesmo, de querer o bem dos outros. Isso aí também é algo que transborda neles. Tu para conversar com eles, enfim, eu já falo com vocês, aí vocês conversaram com eles, talvez tenha dado para notar o quanto que eles se preocupam com os outros e que são desprendidos. Isso também é impressionante. O tanto que eles são desprendidos. Tipo, eles são os dois homens de negócios, eles querem prosperar, mas eles também são desprendidos disso para fazer o bem. Isso é algo que a gente admira demais, né? E assim, como eles trabalhavam muito, né? Daí eu vou pegar mais o exemplo do meu pai, o Sr. Arlindo, ele trabalhava muito, mas quando ele estava com a gente, realmente é aquilo que a gente fala hoje, é o tempo de qualidade, sabe? Então, realmente era algo que, era intenso, não é que a gente, vamos sair, vamos gastar dinheiro. Não, cara, às vezes era uma conversa ali que, cara, era 5 minutos, mas que ele tava ali, sabe? Então, isso eu vejo que, às vezes a gente não consegue dar atenção o tempo todo, mas tu tá presente nos momentos. Não tô falando que a gente sempre consegue fazer isso, mas é algo que tendo, assim, a noção. O meu tio trabalhava muito também, eu lembro. A gente convivia pouco, né? Ia final de semana, às vezes, com o pai, enfim. Mas quando estava presente, conseguia conversar. Claro, conforme vai ficando mais velho, tu começa a ter conversa de adulto, né? Então muda. Mas isso é muito legal, né? Porque eles estavam realmente ali conosco, sabe? Naquele momento. E isso é o que a gente quer passar para frente, né? Se a gente tivesse que resumir a família Parisotto, eu começo a olhar e olho, né, pro meu pai, para os meus pais, para os meus tios e vejo os valores que eles têm. Muito trabalho, né? A gente acredita muito que o trabalho devolve, né? Às vezes demora um pouquinho a mais, mas sim a gente vai colher os frutos do trabalho. A gente pensar no outro, trabalhar junto, querer crescer sim, querer olhar lá para cima, mas tu não precisa estar lá em cima sozinho. Tem que trazer pessoas junto contigo. Eu acho que, em resumo, eu acho que é isso, cara. É pensar nos outros e trabalho. Eu acho que muito do que a nossa família tem tá nessa essência, né? Outro ponto que eu acho importante talvez falar é que, como eu vejo, assim, não só o tio Egídio, meu pai, meus outros tios, que apesar de serem pessoas que são muito simples, eles são pessoas que, quando tu resume uma palavra, cara, eles têm muita ambição, mas é ambição, não é ganância. Assim, quando tu olha assim para a história de todos, cara, eles vieram no mesmo lugar, todos estão super bem, dando risada, se encontram, tiveram sucesso, um é médico, dentista, empresário, outro caminhoneiro que deu certo, enfim, várias histórias. E todas têm esse ponto de ambição que eles querem dar certo, eles querem melhor para a família deles e nada para eles. Parece que
A ambição verdade. com resiliência. Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente vê, cara, se eles fizeram com muito menos que nós tínhamos, cara, a gente tem que fazer muito mais. O Ícaro falou uma vez assim, falou, cara, de onde os nossos pais vieram, o que eles entregaram pra gente foi excelente. Pros nossos filhos, cara, a gente tem que largar eles na frente também. Né, Ícaro? Bem na frente. Né? Bem na frente. E assim vai, e aí a gente crescendo sempre. Bom, sobre o nome da imobiliária, a gente tinha dúvida sim, porque a gente conversava, né? Vamos colocar o nosso sobrenome, não vamos porque a gente pensa em cada vez crescer mais, vamos colocar o nome, não vamos. A gente tinha uma dúvida, vamos criar um nome que não existe, mas no fundo, sendo bem sincero, pelo menos o que a gente queria era colocar o nome. Basicamente é aquilo, às vezes a gente vê muitos clientes nossos querendo uma validação social e a gente foi atrás disso, que a validação social foi a nossa própria família. Isso. Então o Aldrey foi lá e conversou até com o meu tio, né? Eu tive uma conversa com o tio Egídio, né? Eles têm a clínica Parisotto, tem mais de 30 anos a clínica, né? Aí eu, tio, sabe que eu e o Ícaro a gente vai abrir imobiliária, a gente tá com dúvida sobre o nome. Me fala tu, né? Que tem o nome da família. Ele falou, olha, talvez nem todo mundo nos conheça, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, que quem nos conhece fala que a gente tem credibilidade, né? Então eu acho que isso é válido. E outra, é o teu nome. Eu tenho certeza absoluta, ainda mais conhecendo vocês, o tanto que vocês vão defender esse nome. Aí eu falei, tá decidido. Quando ele nos deu esse feedback, aí eu falei, Ícaro, o tio falou isso, ele também falou, tá decidido. Até porque a gente costuma falar aqui, outro ponto é que a gente não fala que não tem plano B, né? Então nada melhor do que colocar o próprio sobrenome num negócio para tu não desistir nunca, né? Tu vai até o fim e se chegar ao fim tu vai pra frente um pouco mais. Isso aí. É isso aí.